Oi, turma do EJA 1 e EJA 2, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Estamos na nossa aula 8, Língua Portuguesa. E nosso tema de hoje será informações implícitas e explícitas nos textos. Nosso objetivo de aprendizagem será inferir informações implícitas em textos lidos, ouvidos ou sinaliza. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Primeiramente, vamos começar a dividir o nosso conteúdo. Vamos dividir como fosse uma pizza, em fatias, correto? Vamos trabalhar a definição de texto, o autor e informação, o objetivo da informação, o que é uma informação implícita e o que é uma informação explícita. E também, no final, daremos dicas que você pode utilizar durante o seu texto, né? A criação do seu texto e no seu dia a dia, correto? Vamos lá. Primeiramente, vamos trabalhar a definição de texto, né? Vamos começar pelo básico. O que é um texto? Um texto é uma manifestação da linguagem. Ele pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Gente, vamos analisar aqui que a gente vai ter duas frentes, né? Uma vai ser o emissor, quer dizer, o autor, né? Que ele quem vai lhe passar a informação e você que está recebendo essa informação, você será o receptor, certo? Então, o objetivo do texto é ser a ponte entre esses dois caminhos, o emissor e o receptor, correto? Então, o objetivo do texto sempre será passar alguma informação. Essa informação será enriquecida e tratada e passada para o receptor. Vamos lá? E qual a definição de autor? Vamos lá? O autor pode ser definido como algo que dá origem a outra coisa, que é causa de, agente, aquele que cria, inventa, dá origem a algo, inventor, descobridor. O autor possui a necessidade de transmitir a sua ideia. Ela não precisa ficar apenas para si. Certo? Então, nada mais é que o criador, aquele que tem o pensamento, né? Ele tem um pensamento e ele tem a vontade de transmitir esse pensamento para outras pessoas, correto? E ele vai transmitir através da ponte, que vai ser o texto, né? Então, aprendemos agora quem é o autor, aquele que tem a necessidade de passar a ideia, o criador de tudo, né? E passa pela ponte, que vai ser o texto. Agora vamos trabalhar o nosso terceiro personagem, que será o receptor, certo? O nosso terceiro personagem será o receptor. Bem simples, receptor é aquele que recebe a informação. Ou seja, se você está lendo um banner, está lendo um texto, você está recebendo aquela informação do autor. Mas vamos trabalhar a informação, que é muito importante a gente entender nesse processo, né? Que está tendo autor, texto e receptor, o produto que está sendo passado, que no caso esse produto será a informação. E a informação nada mais é do que a reunião de conhecimentos, dos dados sobre um assunto ou uma pessoa, certo? Então, toda essa reunião de conhecimento que o autor teve na sua cabeça, ela é chamada de informação. Esse é o produto que irá passar pela ponte até chegar ao receptor, certo? Vamos lá? Então aqui a gente fez um mapa mental, né? Um mapa bem detalhado de como acontece esse processo criativo até chegar no leitor, né? Vamos lá. Primeiramente, como vemos no slide, nasce a informação, né? Que está aí em
figurado como uma lâmpada e um cérebro, assim, essa é a informação, é a ideia que o autor está tendo naquela hora, né? A inspiração. Depois que ele é autor, ele vai transcrever e vai passar essa informação através de um veículo. Esse veículo que ele está utilizando agora será um texto. Então, primeiramente começa pela informação, a inspiração, né, que ele está trazendo. Depois ele escreve através de um veículo. Esse veículo será o texto. E qual o objetivo final dessa informação? Para onde ela vai chegar? De que forma ela vai chegar, professor? No receptor, no leitor. Então, como bem claro, a gente vê uma pessoa que está lendo essa informação e está absorvendo. E a partir que ela absorve, ela também vai passar a informação assim por diante. Certo, gente? Mas a gente tem dois tipos de informação para a gente trabalhar. Existem duas maneiras de se trabalhar. A primeira delas é a informação implícita e a outra é a informação explícita. Em um breve resumo, a informação implícita ela está entre linhas, correto? Ela não está clara, nítida. Ela precisa de um conhecimento prévio. Mas vamos ler aqui o que é uma informação implícita, certo? Em outras palavras, podemos dizer que o implícito em um texto é tudo que está presente nesse texto pela sua ausência. Os subentendidos é tudo o que não está dito, mas também está significado, certo, gente? Vamos observar a seguinte maneira, que eu queira passar alguma informação para o receptor, que vai ser o leitor. Eu posso utilizar dessa informação clara, certo? Ou posso utilizar dessa informação implícita. Porém, lembrando, tudo que está implícito, eu preciso ter uma ideia prévia do público que eu vou alcançar. Porque dependendo do público, eu não consigo alcançar todas as esferas dele. Correto? Então, vamos ser bem claros quando podemos utilizar a informação implícita. Somente para grupos específicos. Não podemos utilizar para todos os grupos. Quando eu quero utilizar para um grupo maior, eu tenho que deixar a informação clara. Por isso que deixa bem claro, subentendidos. Mas vamos trabalhar certinho para a gente compreender como os autores usam, as artimanhas que eles usam para embutir essa informação e você captar ela rapidamente a partir do seu senso, né? Aqui no slide temos um exemplo claro de uma conversa entre duas amigas, certo? A primeira amiga dela diz assim: será que daria para você trazer o meu CD amanhã? A amiga 2 responde: vai ter manifestação na Avenida Paulista. A amiga 1 diz: nossa, amanhã? Então a gente se vê na quarta, tá bom? E a amiga 2 termina: que pena, eu ia passar para te pegar e a gente ir junto. Vamos lá, gente? Gente, nesse diálogo, deixa bem claro que há algo subentendido nesse diálogo, certo? Vamos entender os pontos que estão subentendidos, as informações implícitas dentro desse diálogo. Quando a amiga 1 fala, será que daria para você trazer o meu CD amanhã? Está subentendido que o CD não pertence à amiga 1, e sim à amiga 2. Subentende-se também, essa informação está implícita, que o CD está emprestado. O autor não precisou colocar no texto essas informações, mas durante o nosso conhecimento prévio, a gente percebeu que o CD é emprestado, que o CD não seria da amiga 1, correto? Mas tem mais coisas aí implícitas, não é só isso. Vamos ver. A amiga 2 fala: vai ter manifestação na Avenida
Paulista, a outra amiga 1 disse, nossa, amanhã, então a gente se vê na quarta, tá bom? Ou seja, deixa claro que a amiga 1, ela não vai à manifestação na Avenida Paulista. O que queria a amiga 2, certo? A amiga 2 queria que a amiga 1 fosse junto com ela. Tá implícito, mas a gente consegue compreender pelo conhecimento prévio da gente. Outra coisa que vê claro, que ela faz uma pergunta, né? Ela diz, tá bom? Porque ela vê que pode incomodar a amiga 2, por ela não ir. E é isso que deixa bem claro no nosso próximo diálogo, né? A amiga 2 fala, que pena, ia passar para te pegar e a gente ir junto. Vê que a gente obteve essas informações que estavam implícitas no texto e trouxe, sem precisar que o autor fizesse um texto longo. Ele deixou tudo implícito, tudo subentendido, correto? Ao mesmo tempo que ela diz que pena, ela sente, né, que a amiga 1 não vai. E eu ia passar para te pegar, para a gente ir junto. Quando ela falar isso, deixa claro que ela pode ir de carona, né? É uma informação implícita. Eu ia passar para te pegar. Elas iam juntas à manifestação. Certo? Então, bem claro, temos informações implícitas. O autor utilizou e a gente decifrou aqui nesse diálogo várias delas. Correto? Vamos lá para o nosso próximo, que vai ser informação implícita, certo? As informações implícitas, portanto, constituem o sentido de um texto. No processo de leitura, tais informações só podem ser recuperadas por meio da inferenciação, ou seja, através da identificação de sentidos possibilitados por deduções e conclusões, que articulam as marcas linguísticas do texto com as características da situação de comunicação e com diversos tipos de conhecimentos prévios do leitor. Então, aqui a gente vê uma definição mais ampla, né? Tudo aquilo que eu falei lá no slide anterior. A gente vai trabalhar por dedução. O que é dedução, professor? É o nosso conhecimento prévio. A gente vai deduzir informações a partir dessas informações que estão implícitas, a partir de um texto. Outra coisa, para esse tipo de texto funcionar, a gente precisa ter um conhecimento prévio, certo, gente? Por isso que a gente não pode utilizar para um grupo amplo. Se a gente quiser utilizar para um grupo amplo, a gente deverá utilizar a informação explícita. Certo? Vamos lá? E, falando dela, já temos ela aqui no nosso slide. As informações explícitas são aquelas que podem ser percebidas na superfície de um texto. Elas são evidentes, já que elas são expressas, viu, gente? Ou seja, elas estão lá, elas não precisam de deduções para você retirar informações desse texto. Elas têm que ser claras. E por serem claras, ela tem as características peculiares delas. Vamos dar um exemplo aqui. Maria pediu a Joana que fosse na feira comprar frutas. Com a informação explícita que deixa claro, bem claro, nessa pequena frase, que Joana foi à feira. Todo mundo sabe que Joana foi à feira. Até porque está bem explícito na frase aqui. Certo? Outra informação, podendo ser também, gente, numa mesma frase, está também contida uma informação implícita. Vamos trabalhar, vamos ver aqui. Onde é que está a informação implícita aí? Maria pediu a Joana que fosse à feira comprar frutas.
Se Maria pediu para Joana, está implícito também que ela não foi à feira, né? Então, numa mesma frase, pode ter os dois tipos, né? Mas, pegando só o estrofe das informações explícitas, a gente sabe que Joana foi à feira. Implicitamente, Maria não foi, certo? Então, como eu vou identificar isso no meu dia a dia, no texto, né? E onde é que é mais utilizado essas informações? Vamos lá? Como identificar? Informações explícitas e implícitas. Deixa claro aqui nessa frase. Maria pediu a Joana que fosse na feira comprar frutas. A informação explícita, como eu disse anteriormente, é que Joana foi à feira. A implícita é que Maria não foi à feira. Certo, gente? Como eu expliquei anteriormente, a mesma frase ela vai ter informações explícitas e implícitas. Deixando bem claro, vamos ver no nosso cotidiano o que é mais utilizado e onde é mais utilizado esse tipo de informações, né? Para que você consiga visualizar no seu dia a dia esse tipo de informação. A primeira informação explícita, ela é utilizada quando você quer conseguir, né, alcançar vários tipos de públicos e um exemplo que eu posso dar, que ele tem que deixar claro, ele tem que ser objetivo. Vamos dar um exemplo aqui. Uma bula de remédio. Uma bula de remédio, ela tem que ser informação explícita, porque corre risco de a pessoa ter alguma comorbidade e acontecer alguma coisa com ela, certo? Outra coisa importante que tem que ser explícito, jamais implícito, um manual de instruções. Isso mesmo. Quando você compra um produto, alguma coisa, ele tem que ser bem explícito para que você venha montar de maneira correta. Ele não pode ser, no caso, implícito, porque imagina se ele alcançar certos públicos e outros não. Alguns saberiam montar o produto e outros não. Entendeu? Por isso que a gente tem que usar as informações explícitas em certo tipo de textos e outras não. Quando eu posso me utilizar, então, professor, daquela informação implícita? Nas narrativas, nos textos e fábulas, em geral, certo? Nos jornais. Lembrando, quando você escrever uma informação para todos os grupos, explícito. Quando eu quiser atingir um grupo específico, implícito. Mas, professor, um exemplo aí que eu possa dar, que a gente tenha que utilizar obrigatoriamente a informação implícita, no caso, um jornal de esporte. Você está escrevendo a um público específico, ou uma revista de novelas, né? Informativos para determinados grupos, né? Aí você pode utilizar a informação implícita, porque você vai atingir ele através de deduções que ele irá utilizar, ou seja, as informações durante o dia a dia. Nunca esqueça, as informações durante o dia a dia, as informações sociais daquele grupo. Então, essas são as dicas que ficam para vocês, né? Vamos dar aquela velha dica que a gente é acostumado em dar nas nossas aulas, né? As dicas tão valiosas que nos ajudam a entender o processo linguístico da nossa língua portuguesa. As informações explícitas são evidentes, elas são expressas, claras, objetivas, viu, gente? E as informações implícitas, ou seja, no processo de leitura, tais informações só podem ser recuperadas por meio da inferenciação, ou seja, através da identificação de sentidos possibilitados, deduções e diversos tipos de conhecimentos prévios do leitor.
receptor, certo, gente? Vamos lá. Gente, gostaria de agradecer a vocês por acompanhar a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo, certo? Obrigado por estar comigo mais uma vez e até a próxima aula de língua portuguesa. Certo, gente? Tchau!